Olá, sabe como funciona o orçamento de um governo? É um plano super detalhado, feito com meses de antecedência. Mas a vida real, né, ela não costuma seguir o roteiro. Então, o que acontece quando o plano precisa mudar no meio do caminho? Pois é, essa é a grande questão. Como é que se faz para casar um plano anual todo certinho com os imprevistos que simplesmente aparecem? A boa notícia é que existe uma ferramenta para isso, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente entende o dilema do orçamento. Depois, vamos conhecer os três tipos de crédito. O suplementar, que é tipo um reforço. O especial, para uma despesa nova. E o extraordinário, para as emergências. E para fechar, vamos descobrir de onde vem o dinheiro para isso tudo e quais são as regras e os prazos. Então, vamos lá. Todo orçamento tem esse desafio, não é? Ele é, no fundo, uma previsão, uma aposta de como as coisas vão ser. E quando a realidade mostra que o caminho é outro, são necessários ajustes formais. É aí que entram os chamados créditos adicionais. Pense nos créditos adicionais como se fossem adendos oficiais à lei orçamentária anual. São um mecanismo legal para corrigir a rota. E aqui vem o ponto principal. Existem três tipos, e cada um serve para uma situação bem específica. Vamos começar com o tipo mais comum, o crédito suplementar. A melhor analogia é pensar nele como um reforço. Isso mesmo, um reforço para algo que já estava no plano. Aqui, o ponto crucial é o seguinte: a despesa já estava prevista no orçamento, mas o dinheiro acabou sendo pouco. Imagina, por exemplo, o orçamento para a merenda escolar que se esgota antes do fim do ano. O crédito suplementar entra em cena justamente para cobrir essa diferença. E o processo para isso acontecer segue dois passos claros. Primeiro, o legislativo precisa autorizar por meio de uma lei. Só então o executivo pode, com um decreto, liberar o recurso. Um detalhe interessante é que, às vezes, a própria lei orçamentária anual já traz uma autorização prévia para alguns desses reforços. Agora, vamos para o segundo tipo. Se o suplementar é um reforço, o especial é como se fosse um novo item na lista de compras do governo. Aqui a situação é diferente. É quando surge uma necessidade totalmente nova no meio do ano. Imagine que o governo decida criar um programa social que não estava no radar quando o orçamento foi desenhado. É para isso que serve o crédito especial, para criar uma nova linha de despesa, literalmente do zero. E aqui uma semelhança importante. O processo de autorização é exatamente o mesmo do crédito suplementar. O executivo propõe e o legislativo precisa aprovar uma lei específica para que essa nova despesa possa entrar no orçamento. Finalmente chegamos ao terceiro tipo, o mais distinto de todos. Se os outros são sobre planejamento e novas necessidades, este aqui é sobre o inesperado. É a chamada compra de emergência. Aqui, a lógica muda completamente. A função é a mesma do crédito especial, ou seja, criar uma despesa nova. Mas o que aciona esse mecanismo é o que muda tudo. As palavras-chave são urgência e imprevisibilidade. Pense em desastres naturais, pandemias ou graves crises de segurança. E esta é a diferença fundamental. Por causa da urgência, a ordem se inverte. O executivo abre o crédito imediatamente, geralmente por meio de uma medida provisória, que é um ato com força de lei imediata, e só depois o Congresso Nacional vai analisar a decisão. A ação vem primeiro, a aprovação formal depois. Agora que a gente já entendeu os três tipos de crédito, falta uma parte crucial da história: o como. De onde vem o dinheiro para tudo isso e quais são as regras do jogo? Essa é uma pergunta essencial. Não se pode simplesmente criar dinheiro. O governo, ao pedir um crédito suplementar ou especial, precisa indicar de onde o recurso vai sair. A lei é bem específica sobre as fontes. O dinheiro pode vir, por exemplo, de uma sobra do ano anterior, um superávit, ou talvez da arrecadação de impostos que foi maior do que o esperado. Outra opção é cancelar uma despesa menos prioritária para mover o recurso. Também é possível usar empréstimos, a reserva ou de contingência do orçamento, ou até mesmo recursos que sobraram de vetos presidenciais. E aqui, mais uma vez, o crédito extraordinário é a exceção. Dada a urgência, o governo não precisa dizer de onde virá o dinheiro no momento da abertura do crédito. A prioridade é resolver a emergência. Agora vamos falar de tempo. Existe uma regra muito curiosa sobre a validade desses créditos. Tudo depende de quando eles são abertos e a data de corte são os últimos 4 meses do ano. E a diferença é clara. Se um crédito especial ou extraordinário for autorizado nesses últimos 4 meses e o dinheiro não for todo gasto, o saldo pode ser reaberto no orçamento do ano seguinte. Já os créditos suplementares não têm essa flexibilidade. O que não for usado até 31 de dezembro, simplesmente expira.
Então, vamos resumir tudo. O suplementar reforça o que já existe. O especial cria uma despesa nova. E o extraordinário lida com uma despesa urgente. Na autorização, a grande diferença está no extraordinário, que é aberto pelo executivo. E, por fim, a regra de poder reabrir o saldo, que só se aplica aos especiais e extraordinários abertos no finalzinho do ano. São essas as diferenças que definem o uso de cada ferramenta. E assim a gente fecha esta análise. Os créditos adicionais são ferramentas vitais para a gestão pública se adaptar à realidade. Mas eles também levantam uma questão fundamental para a saúde fiscal de um país. A capacidade de mudar o orçamento é uma necessidade, mas como garantir que essa flexibilidade seja sempre usada com responsabilidade? Fica aí uma reflexão importante para todos nós.